Gente, hoje eu estou aqui com a Sayuri. Sayuri mora no Japão e a Sayuri vai contar para a gente um pouco qual é o lado B do Japão. Mas nada que não impeça ela de contar um pouco para a gente sobre o lado A também. Ela tem um canal, eu vou deixar que ela se apresente e fale um pouco do canal dela para começar. Olá, bem-vinda ao lado B da Noruega. Oi, André, tudo bem? Meu nome é Sayuri, né? O pessoal me chama de Sei. O meu canal chama Iroiro Japan. E ele começou assim, a princípio, né? Eu tinha ficado de 2000 a 2009 trabalhando no Japão. Só que aí, sabe aquela coisa de imigrante que vem primeira vez, aquela coisa toda? E sofreu muitas coisas no meio do caminho, porque como eu fiquei muito tempo, eu acho que assim, acho que 1 ou 2 vezes para o Brasil naqueles 9 anos, né, aquela coisa assim: "Nossa, trabalha demais", né, e quando eu percebi, eu eu só estava colecionando sacrifícios, e aí eu percebi: "Caramba", né. Aí depois que eu fui embora para o Brasil, comecei a minha vida lá, eu comecei a notar, por que que eu não tinha momentos alegres e felizes? Por que que eu só tinha visto, eh, uma vida, vamos dizer, não é uma vida inteira, mas, esse período, né, esse período da minha vida de tanto sacrifício e eu não tive alegria, não tive tinha aquelas pequenas alegrias junto aos seus poucos amigos que tinha ali, né, mas não era aquela coisa, né, porque trabalhava muito. Eu peguei e falei assim: "Ah, estava no Brasil e a gente, não sei se acontece com você também, às vezes a gente fica com saudade do Japão, não sabe por quê, mas talvez porque você ficou muito tempo no país, aquela coisa toda. E aí eu falei assim: "Não, né, eu vou começar a fazer um blog". Aí eu comecei com um blog, na verdade, e comecei a escrever coisas que eu passei no Japão. Eu não sei, eu comecei a contar a minha história ali. Aconteceu várias coisas, né, na minha vida, eu estava fazendo faculdade no Brasil, eu estava tentando, né, recomeçar a minha vida. Como eu tinha vindo muito nova para o Japão, eu vim com 17 anos. Bem E eu novinha mesmo. é, e aí eu fui embora com 25, 26 anos, né, depois que eu consegui juntar meu pé de meia, aquela coisa, né. Não sei se você conhece o movimento Dekasegi. O movimento Dekasegi é aquela coisa, né, as pessoas vêm para o Japão para fazer o seu pé de meia, né, então eles nomearam, assim, né, vamos dizer assim. E aí esse tempo que eu fiquei, a gente fez um pé de meia, veio eu e meu pai, aí eu acabei conhecendo uma pessoa aqui também, a gente pegou e começou a fazer um planejamento para poder ir embora. E aí aquela coisa, não sei se acontecia com você, eu era uma pessoa que sempre estava com um pensamento no futuro, e eu não estava vendo o presente, talvez por esse motivo, naquela época eu não via alegrias, eu só via sacrifício, porque sabe aquela coisa: "Não, quando chegar o dia de eu ir embora, quando chegar o dia de eu ir embora", e cantava no calendário, e ficava lá anotando, sabe, no calendário. Até não, agora falta 500 e não sei quantos dias, agora falta 300 e não sei quantos dias. Pode parecer estranho para as pessoas que estão no Brasil, né, eu não sei de onde que as pessoas moram aí, mas, quando a gente tem um objetivo na nossa mente, né, tem pessoas que saem do país com o objetivo de conhecer novas culturas, aprender uma nova língua, e naquela época, eu não vim muito com essa cabeça, porque eu tinha acabado de perder minha casa no Brasil. Oh, Eh, então, quando eu estava no Brasil, né, aos 16 para 17 anos, a gente perdeu a nossa casa, onde a gente morava, onde eu cresci, né. Eu fui criada pela minha avó faleceu no ano de 99 pra na na virada. Ela faleceu na virada do ano de 99 para 2000, né. E nessa época, já não estava muito legal, né, e tal. E eu morava na casa do fundo, né, e aí a gente aconteceu problemas familiares, eu não sei se você sabe, eu também vi um vídeo que você entrevistou uma moça, né, aquela história, né, do filho mais velho que cuida dos pais quando tá quase quase na beira para morrer e tal, e quando vai ficando de idade, o filho mais velho que cuida. Só que daí o meu tio mais velho não tinha mais condição, né, de cuidar,
E aí, no final das contas, todo mundo foi fazendo rodízio para cuidar da minha avó. E aí ela acabou por falecer em 2000, né, na virada. Bateu depois da meia-noite, aí ela faleceu, sabe? Foi uma coisa bem assim. Todo ano novo a gente lembra, entendeu? E aí o que aconteceu, né? Aí a gente pegou, não passou muito tempo assim. Aí os meus parentes que moravam na casa da frente falaram: vocês vão ter que sair agora. Vai sair para onde? A gente não tem para onde ir, né? Porque a gente tinha uma vida muito humilde. Eu era da Zona Leste de São Paulo, na periferia, então meu pai tinha um comércio, mas não estava muito bem, assim, né? Então não tinha para onde ir, entendeu? Ainda que aqueles acordos de família, né? Ah, então cada filho já tem onde morar, então o filho, meu pai, no caso, ia morar no fundo e o filho da frente ia morar na casa da frente e ia ficar tudo certo, porque todo mundo ia ter moradia, entendeu? Só que aí, quando a minha avó faleceu, aí aconteceu esse problema, né? Aí eles pegaram e falavam assim, ó, ele vai arranjar outro lugar para morar. Só que aí, sabe, eu fiquei conversando com meu pai sobre essa questão e eu pensei assim, talvez seria melhor ir para o Japão, né? Porque daí a gente não fica brigando entre a família, né, e tal, né? E a gente pode virar a página, porque a situação já estava daquele jeito, né? E foi nisso que a gente pegou o dinheiro emprestado de um outro tio meu do interior e a gente veio para o Japão. Ai, minha filha! Aí, é, aquela coisa de pessoas novatas que não entendem muito o que está fazendo, né? Aí a gente foi numa agência lá na Liberdade e vemos com aqueles negócios de eles pagam a passagem, a gente faz nota promissória, sabe? E aí a gente se meteu num negócio desse aí. Ai, E a Deus. gente veio, e até a princípio, né, falou assim: vocês, ó, é um troço tão engraçado, não é que é engraçado, é um negócio meio nebuloso, vamos dizer assim. Você vai lá na agência em São Paulo, o cara falou: ó, tem emprego disso, disso e disso, né? Aí você fica deslumbrado, né? Ah, você vai ganhar tanto, você vai ter que fazer esse tipo de serviço. Não, tá tudo bem, né, se a gente fazer esse tipo de serviço. Então, essa agência, ela já organizava passagem, trabalho para vocês no Japão. Isso. Ah, e Só moradia que aí, tem? e a moradia seria também, só que tinha que conversar, porque eles têm todo o vínculo com as empreiteiras que tem aqui no país, entendeu? Então, só que eu tive um azar, Andréia, eu tive um azar de pegar uma empreiteira que eu não sei que raios onde foi parar. Menina, ele pegou e falou assim: a gente escolheu, ó, eu vou falar, então tá, a gente vai trabalhar com isso, meu pai vai trabalhar com outra coisa lá da indústria de automóveis lá, né, para trabalhar numa fábrica, que a maioria é fábrica, né? E aí, o que aconteceu? Naquela época, eu tinha 17 anos, e meu pai, coitado, né? Meu pai não sabia de nada, né? Gente, A tão gente era inocente de tudo, né? Assim, não entende essas coisas. A gente pergunta para os parentes, o desgrama do parente fala assim: ah, Japão tem tudo lá, é facilidade. Mas também os caras tá 20 anos aqui, lógico, né? Já tá acostumado. Só que eu acho que eles já esqueceram, né? A turma já esqueceu como é difícil quando você começa de quando algum lugar. chega. Quando chega, tem os seus desafios, porque eles já passaram e já tá fichinha para eles, né? Ah, não, mas a gente precisa levar panela, a gente precisa levar o que precisa levar. Não, não precisa levar nada, que aqui tem tudo. E aí a gente vai, né, na confiança. E tá tudo bem. Aí a gente foi, né, arranjar o tal do emprego lá e falar assim, então tá, quando a gente pisar lá no Japão, a gente já vai para esse lugar, a empreiteira já vai levar a gente para um apartamento e pá, pá, pá. Aí eu, até a vinda pro aeroporto, tava tudo certo. Aí eles fizeram lá, deram entrada, acompanharam até o aeroporto. A agência fez o trabalho deles até ali, até o aeroporto. Depois, quando eu pisei no Japão, veio alguém lá buscar a gente, né? E essa pessoa falou que era parte de uma agência, só que era uma agência de turismo. E eu falei assim, mas vocês não são da empreiteira? Não, a gente não é da empreiteira. Por que empreiteira vocês vieram? Aí a gente falou lá, a empreiteira, que eu não me lembro o nome da empreiteira. Aí a gente veio para essa empreiteira. Nossa, mas que estranho. Vou levar vocês para o escritório e a gente faz uma pesquisa. Aí levou aquele bando de brasileiro, porque não veio só eu, né? Veio um bando. E aquele, acho que veio 4 famílias, 5 famílias e 2 pessoas solteiras, uma coisa assim. Mas tinha bastante gente, sabe?
E aí, minha filha, a gente chegou no aeroporto de Chiba, lá de Tóquio, lá, e a agência era lá, essa agência de turismo. Falei, aí à noite, já era quase 10 horas da noite, tá todo mundo lá, sabendo para onde que vai. Aí falou assim, olha, essa empreiteira que você veio, ela não existe. Como assim não É o existe? golpe! Menina! Aí a gente chegou, como não existe? A gente ficou assim, desesperado, né? Desesperado. Por quê? Porque você assinou nota promissória lá no Brasil, porque falou assim: olha, você vai fazer aqui, deixa por nossa conta que a gente arranja tudo. Porque a gente pensou em chegar e pagar passagem à vista, igual pessoas normais mesmo. Pagar passagem, aí depois, quando chegasse lá, a gente ia alugar um apartamento. Só que a agência lá de São Paulo falou: não, deixa assim, né, que vai ficar tudo tranquilo. Depois vocês pagam parcelado lá pela empreiteira e fica tudo certo. E Gente, aí, minha filha, e a brincadeira não é só ir até aí, não, viu? Quando a gente chegou, 10 horas da noite, aquele bando de gente, um monte de brasileiro lá, famílias, tinha até criança, sabe? O que dá mais dó é porque tinha criança, sabe? E aí falou assim: olha, vocês não têm para onde ir. Nem você, nem você, nem você. Acho que só tinha um rapaz, que era solteiro, que ele tinha um contato aqui, porque ele já veio para o Japão outras vezes. Então ele sabia para onde ir depois, né? Que ele ia dar o jeito dele lá. você é descendente de japonês. Isso, meus avós são japoneses. Uhum. E vocês já têm cidadania aí? Não, eu tenho visto permanente hoje em dia, né? Aham. Não, hoje em dia mudou as leis, mas naquela época, batendo 5 anos, você poderia tirar o visto permanente. Agora acho que essa lei não existe mais, né? Essa regra não existe mais. Acho que com 1 ano já consegue tirar, parece, né? Não tenho certeza. E aí, Andréia, o cara pegou e falou assim: olha, você e seu pai vai para Gifu. E a gente não sabia. Aí meu pai falou: é melhor aceitar do que ficar aqui, sem a Deus dará, não sabe nem onde que nós vamos ficar, né? Sem emprego, com dívida, como que a gente vai fazer, né? Podia ter pago todas as coisas no Brasil, né? A gente foi na conversa dos outros, aí lascou, né? Você vê, né? A inocência de quem vem pela primeira vez é complicado, né? E aí a gente aceitou primeiro o trabalho que a agência indicou. A agência ligou para outras empreiteiras do país, perguntou: vocês podem aceitar fulano de tal, ou família tal, né? Aí as empreiteiras iam aceitando, né? Então tem gente que foi para outro lugar, tem gente que foi para outra região, né? Então eu e algumas famílias foram para essa região de Gifu, o resto se espalhou no Japão. E aí, aquela noite, não tinha onde dormir. E aí colocaram a gente Ai, minha filha, num apartamento lá, sabe, eu não sei te explicar. Sabe quando você vai num lugar assim? É isso, é que eu não sei a palavra direito, mas é bem um alojamento mesmo. Apertadinho, sabe, aquela coisa tudo, e botar lá, tá lá, que monte de gente. E aí você tinha que dormir com um monte de gente estranha, grudado um no outro lá, sabe? E aí não tinha onde dormir. Você tá entendendo? Porque o apartamento não tinha nada dentro. E aí o que aconteceu? A mulher da agência pegou e falou assim: ó, como vocês não têm nada, a gente vai comprar aqui fala futon, né? Mas é aqueles colchãozinhos pra você deitar. E aí tipo bem colchonete, só que é um colchonete japonês, né? Tipo futon, assim. Aí põe não é edredom, mas fala futon, é um negócio meio grosso. Eu vim no inverno, menina. Tava um frio da bexiga. E as roupas do Brasil não dá, não aguenta o frio. Nem é inverno. Tava nevando, aquela coisa. Eu nunca tinha visto um frio daquilo na vida. Sopa Dó. do Brasil, você botava 5 e ainda tá frio ainda, sabe? E aí o cara pegou e falou assim: a gente vai comprar esse conjunto de negócio para vocês dormirem e depois a gente vai descontar do salário de vocês em algum momento. Então tá, né? E aí aquele dia a gente dormiu daquele jeito
Aí no outro dia a gente pegou, aí trouxeram um transporte e levaram a gente. A gente veio lá de Tóquio para Gifu, acho que dá umas 5 horas de viagem, uma coisa assim, No- longe, longe. Cheguei assim de noitinha, assim, mais ou menos, né? Lá para Gifu. Aí jogaram a gente lá numa kitnet e tava um breu, não tinha uma luz. Só tinha um apartamentinho bem pequenininho, assim, sabe? É. que E su- aí quando a gente chegou e né, o sol clareou, a gente conseguiu ver com mais clareza as coisas. Eu olhava de um lado, olhava do outro. Menina, só tinha mato, tinha horta, sabe, horta? É, tipo cenoura, selga, assim. E eu olhava assim, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu olhava assim, até que o apartamento não era tão ruim, né? Hoje, olhando pelos olhos de hoje, né? Podia ser pior, vamos dizer assim, né? Mas era uma kitnet, assim, né? Eu e meu pai lá, a gente tinha que meio que dormir no chão, assim, e se virar lá, né? E demorou quanto tempo para vocês conseguirem começar a trabalhar? De- Então, para trabalhar foi até que rápido, né? Acho que eu cheguei numa sexta, aí numa terça-feira eu já comecei a trabalhar, né? Foi rápido, porque depois que você entra numa empreiteira, né? Você já consegue ir trabalhar. Mas eles aceitaram a gente, entendeu? Porque eu não tinha ninguém. Você lembra que eu falei? Quando eu pisei, era um negócio fantasma, uma empresa fantasma. Olha só que loucura. E eu fiquei trabalhando aí nesse lugar, né, com meu pai. A gente fazia horários alternados, né? Uma semana de dia, outra semana à noite. E aí a passagem ia sendo descontada mês a mês, né? Aí a gente até pediu assim para descontar um pouco a mais para Pra terminar logo. ser livre da dívida É. logo. E aí quando veio a primeira parcela das contas e veio um valor, eu falei assim, uai, mas que estranho, por que que tá vindo esse valor, né? Quantas parcelas são? Aí ele falou assim, eu não lembro quantas parcelas. Ele falou um X de parcelas lá, e eu falei assim, quanto que dá esse negócio? Ah, só você 500 mil, aí o seu pai 500 mil, então os dois vai dar 1 milhão. Eu falei, Jesus mas misericórdia. acho que dá 500, eu não lembro, depois vê se você faz um cálculo, você consegue pôr uma legendinha, mas era um dinheirão, você tá entendendo? Que dava para pagar, tipo, 2 passagens para poder vir para o Japão. E aí os cara cobrou naquele futon lá, naquele conjunto para dormir, com um travesseirinho, era uma coisa assim de, mano, eu não lembro, mas acho que era tipo uns 10 mil. E aquele negócio, o valor é tipo 3 mil. Você tá entendendo? Os caras superfaturaram tudo. É uma pequena máfia, né? Aí eu falei assim, caraca, meu, por que que cobraram tão caro desse jeito, né? Hoje eu imagino que não seja desse jeito, né? Porque, né, as coisas estão tão diferentes daquela época, né? E outra coisa, Andréia, eles prenderam nosso passaporte. Oh, Eles prenderam nosso passaporte por 1 ano. Então isso é a gente ficou 1 ano lá até pagar a passagem e depois eles devolveram. Aí depois de um tempo ainda, acho que depois que a gente pegou o nosso passaporte de volta e a gente resolveu desvincular da empreiteira, né? Então a gente foi procurar emprego em outro lugar e eu peguei um apartamento próprio, né? A gente pagou luva e tal. E olha só, é engraçado, né? Porque quando a gente vem, a gente aguenta esse tipo de coisa porque não sabe, né? Eu acho que é uma coisa que a turma não imagina, né? Eu já fiz vídeos no meu canal que as pessoas perguntam: ah, mas precisa de quanto dinheiro para você vir para o Japão, né? Não, e é engraçado porque assim, eu já vim em outras condições, né? Que eu vim sozinha, sem vínculo nenhum com o emprego, como se fosse, né? Porque depois que você já está acostumada no país que você. Aí você vai e volta na hora que você bem entende, né? Você já sabe como que é, paga a passagem, se vira, né? isso aí. E é, mas no começo, quando você não sabe, as coisas são difíceis, né? E eu vim uma vez sozinha, eu acho que eu precisei mais ou menos de. Eu paguei 3 mil de passagem de vinda, né? Quando eu vim sozinha uma vez. Só que só ida, né? 3 contos só ida no mais barato que eu achei ali, né? Na agência.
E dá diferença, porque se você compra passagem na agência que está especializado para trazer trabalhadores para o país, é mais barato do que você ir numa agência de turismo, que você vai pagar a passagem para poder vir. Dá um absurdo. Se era 3.000 ali, numa agência de turismo normal de turismo, você ia pagar tipo 4, 5 mil. Era uma coisa assim, esdrúxula, assim, né? Nossa. E aí a gente pegou e eu falei assim, eu depois, né, recomeçar a vida, vamos supor, né? Que daí eu deixei meu pai lá no Brasil, e aí precisa pagar apartamento e não sei o quê. Eu fui morar com uma amiga minha na época. Então, ela foi uma bênção na minha vida, porque ela pagava tão baratinho que era apartamento da prefeitura. Então, ela paga bem baratinho que ela não quis nem cobrar de mim, né? Ô, maravilha. É incrível ela. E aí eu precisava só pagar meus gastos pessoais, telefone, internet, essas coisas assim, né? E aí ela pegou e falou assim, não, fica tranquila, né? Porque nessa vez que eu tinha vindo, eu só tinha ficado 3 meses, né? E aí ela falou, não, tá tudo bem, né? Fica tranquila. E aí, fazendo o cálculo para poder fazer o vídeo para mostrar para as pessoas, eu fiz um cálculo lá, mais ou menos de 7 a 12 mil reais, para você vir e não passar perrengue, porque você vai vir, paga a passagem, e depois você tem que pôr onde que você vai dormir, entendeu? Onde que você vai, entendeu? Você vai ter que alugar um apartamento. Se você tiver amigos ou alguém que possa te orientar e te ajudar, tá tudo certo, né? Mas se você não tiver ninguém, você está se lascada, minha filha, porque assim, você tem que começar, entendeu? E não é barato, entendeu? Você vai pegar um apartamento, tem que pagar a luva é tipo de 100 a 200 pau, né? Que dá mais ou menos. Eu estava fazendo um cálculo ontem eu fui pagar imposto e seguro de saúde, né? Parcela de um de cada, né? Eu fiz o cálculo, deu 100 mil ienes. 100 mil ienes, fazendo os cálculos por cima, dá uns 4 mil e pouco, quase 5 pau. Aí não tem hospitais públicos? Não, que eu saiba, não tem. Todos que a gente vai, a gente tem que pagar. E aí tem o negócio do seguro de saúde, que você é meio obrigado. Diz que quando você pisa, você já tem que entrar num lá da prefeitura, lá, que chama Nenquim. Aí você tem que pagar esse seguro de saúde. Aí quando você entra numa empresa, eles já te falam para você pagar numa outra categoria de seguro, que chama Chacai Roquem, que está incluso seguro de saúde, aposentadoria e seguro-desemprego, né? E aí ele é um pouquinho mais caro, mas é obrigatório. Quando você pisa no país, você já tem que pagar esse negócio. Só que naquela época, né, lá no ano de 2000, ninguém falou nada sobre esse negócio de obrigação, entendeu? Então eu não paguei esse seguro de saúde por uns 6 anos, eu acho. Então, ninguém tinha falado nada, né? Você vê, né? A gente mora no mato, ninguém informa nada. Então tá tudo certo, ninguém fala nada. Você não precisou usar atendimento Não. médico? Não, durante 5 anos eu nem nunca fui no médico durante uns 5 anos, assim. Graças a Deus, né, que tava com saúde, né, que não precisou ir, né, fiquei pensando. Mas aí, hoje em dia, né, todo mundo vai, né, todo mundo vai fazer esse seguro, aquelas coisas todas, porque é meio que obrigatório, porque quando eles sabem o seu endereço, eles já estão jogando lá a cartinha para você pagar, entendeu? Como é em relação aos impostos no Japão? Qual é a porcentagem de imposto? Nossa, sabe o que eu não sei, Andréia? Quanto que é, hein? Eu sei que a gente paga imposto de cidade, né? E aí esse imposto de cidade, ele é meio caro. Esse ano aqui veio 180 mil, então vai por volta de 6 mil reais, por aí. Eu tô falando por cima, né? Tem um cálculo certinho, comparado com o real, né? Cima tá bom, é só para dar uma noção, né? Então, e aí a gente vem ou paga à vista ou paga parcelado, né? Aí tem essa opção. Aí tem pessoas que parcela e pede para a empreiteira descontar do salário, né? Então eles vão fazendo dessa forma. Você me falou no começo do vídeo que a vez que você foi para o Japão era muito sacrifício, e isso fez com que você não gostasse tanto do Japão. O que seus olhos viram nesta época em relação ao contato
que trabalhe com japoneses no seu dia a dia. Quando eu digo no seu dia a dia, eu me refiro tanto ao trabalho quanto à ida ao supermercado. Como são tratados os brasileiros no Japão? Então, em relação ao trabalho, eu acho que no começo eu tive sorte, porque me mandaram para uma empresa que era lá no meio do mato, lá no interiorzão. E eu não sei, a maioria, essa empresa, pequena empresa, né, que era lá no mato, eu acho que era constituída de família, sabe? Não era bem família, mas as pessoas pareciam uma família. Então, parecia que eu estava integrando aquele local, assim, sabe? E eles me tratavam com carinho, eles entendiam que a gente não sabia direito a língua, né? Eu sabia um pouco de japonês por conta da minha avó, né? Porque minha avó não falava português, então a família teve que obrigada a aprender na raça, né? Vamos dizer assim. Então, tanto que a minha primeira língua, vamos supor, língua materna, a primeira língua que eu aprendi foi japonês, né? Depois que fui aprender português, depois que entrei na escola, né? Que legal! Então. Aí, quando a gente chega, é assim, né? A gente fica meio perdido, assim, né? E os japoneses meio que nos aceitaram, assim, com carinho, assim, sabe? Isso é Então, bom. tinha coisas, assim, que era engraçado, assim, né? Os brasileiros, eu não sei se você já reparou, né? A gente é meio versátil, né? A gente tem uma educação que não faz muita diferença se é homem, se é mulher. A educação é a educação, né? Mas aqui tem uma coisa engraçada, né? Eu não sei o que eu estava fazendo, eu estava jogando lixo, e aí teve um japonês que falou assim para mim, né? Mulher não faz isso, né? Mulher tem que ser mais delicada. E eu não estava entendendo, né? Porque com 17 anos, né? No Brasil é assim, né? Não sei como foi sua criação, mas pelo menos lá no meu bairro era assim. As mães ficavam lá gritando para as filhas entrarem ou lavar a louça, na base do grito, né? Quando você é criancinha lá. E aí a filha vai lá, né? Batendo os pés lá para, né? E aquela coisa. E aqui não, e as meninas aqui, elas são todas delicadinhas, sabe? Aquelas pessoas bem passivas. Como chama aquela palavra que você... Ai, eu não lembro a palavra. É submissa. Parece que a cultura desse país faz com que as mulheres sejam mais submissas. Elas são mais passivas. Mulher tem que estar no lugar da mulher. Tanto que isso cai bem na diferença salarial também. Porque a mulher ganha menos do que o homem. Às vezes você está fazendo o mesmo trabalho e você está ganhando menos, né? Tem lugares que é assim ainda. É isso Hoje, né? Depois da crise, depois da crise que aconteceu essas coisas, parece que deu uma melhoradinha, né, mãe? Mais ou menos ainda, né? Isso que eu ia perguntar, mesmo exercendo o mesmo cargo, Menina, era um absurdo. menos. Você ficava lascada, você fazendo o mesmo trabalho, o desgramado, homem forte daquele tamanho. Porque no Brasil não tem essas coisas, assim, né? Você tem por resultado que você entrega, assim, né? Quando você está fazendo alguma coisa que está dentro da sua competência, você ganha um pouco mais, aquela coisa, né? E Graças aqui é assim, né? Eu digo assim, antigamente era dessa forma. Hoje tem lugares que as mulheres fazem o mesmo trabalho e tem lugares que pagam mais ou menos o valor do homem. Vamos supor, o salário base do homem é, sei lá, 1.200, 1.300 e tem lugares que as mulheres estão ganhando lá para 1.100, 1.200 também. Só que o trabalho é pesado. Então, assim, eles não colocam o valor por nada, você tá entendendo? É porque o trabalho é tão difícil, às vezes é sacrificado para a mulher, né, por corpo da mulher, vamos dizer assim, ficar carregando ferro, né? Então, assim, elas se submetem a, né, tá recebendo esse valor, mas você tem que se submeter a fazer trabalhos um mais pouquinho mais pesado. pesados. Isso. E se não é pesado, é alguma coisa que talvez afete a sua saúde, por exemplo, o microscópio. Tem lugares que teve um lugar que eu vi lá, acho que sabe o iPhone, placa do celular do iPhone, tinha que fazer, como fala?
Kensa, a gente fala Kensa, mas tem que ficar olhando, sabe, os defeitos lá. Era um trabalho tão minucioso que você não enxergava o diacho do defeito. Foi tão incrível que era. Eu falei, não acredito que existe esse trabalho desse jeito. E lá ele pagava mais ou menos desse jeito, né? 1.200. Porque era um serviço que, minha filha, se ficar 5 anos lá, você perde a visão, certeza. Sabe? É verdade. Então tem essas diferenças, entendeu? Em relação a que você tinha perguntado? O que você tinha perguntado? Era mais ou menos em relação mesmo à diferença do trabalho, né? A última coisa que eu perguntei. E aí, essa parte, vamos supor, não sei se você tinha perguntado alguma coisa, se tem essa diferença, né, de tratamento. Foi isso, né, que você perguntou, né? E Eu tive sorte quando eu entrei nesse local, lá no meio do mato, lá que eu falei, né? Depois eu fui para outros locais, que daí eu vi a diferença, que existia um tratamento diferente para pessoas que são estrangeiras. Elas não eram, assim, elas eram tratadas com respeito, né, porque os japoneses são extremamente educados, só que você via que existia um clima meio assim de, sabe, de deixar você de lado, assim, que deixar os estrangeiros de lado. Então, essa conversa não é para estrangeiro, essa conversa, entendeu? é para nativo. Tipo assim, sabe? E tinha coisas assim que a gente. Bom, eu sou muito curiosa, então assim, eu quero entender os processos das coisas. E eu saía perguntando: para que isso aqui? Para que serve? Para onde vai? Quanto precisa vender? Quanto não sei o que lá, né? E eu sei que são perguntas que talvez muitas das pessoas não fazem esse tipo de pergunta, né? Porque geralmente estão trabalhando e querem um salário, mas enfim, eu sou meio curiosa. E aí o japonês pegou e falou assim para mim: você não precisa saber disso. Seu trabalho é só esse aqui, ponto. E aí que eu comecei a perceber que existem algumas diferenças entre tem lugares e lugares, né, onde você pode trabalhar. Tem lugares que têm uma aceitação melhor, né, em relação aos estrangeiros, e tem lugares que tem essa pontinha de clima estranho, que parece que não sei se é preconceito, não sei se é uma coisa que não está acostumado com os estrangeiros, né. E tem muita coisa, tem uma coisa assim, sabe, Andréa, quando você trabalha num lugar onde que tem pouco estrangeiro, você consegue adentrar dentro da cultura daquela empresa, você consegue adentrar dentro da cultura japonesa mesmo, né. Então, assim, coisas muito básicas, tipo: "Bom dia, boa tarde, tudo bem? Você tá bem hoje?", acontece. Quando você está num lugar onde que as pessoas têm muito estrangeiro demais da conta, eu não sei, essa é uma observação, foi o que eu percebi. Parece que não é todo dia que você está bem. Não estou falando só brasileiro. Tem filipino, tem vietnamita, tem peruano, tem argentino. É uma mistureira. Teve um lugar que tinha até africano, tinha nigeriano, tinha um monte de, assim, né? Essa parte dos nigerianos e vietnamitas, eu acho que eu vi mais para Kansai. Então, lá pro lado de Gifu, aqueles lados lá, peruano, filipina, alguns argentinos, turcos. E aí, a gente começa a perceber que existe uma certa diferença de tratamento, né? Então, assim, eles, eu não sei, né? Nós brasileiros somos assim, né? Tem dia que você não acorda bem, você tá com a cara fechada, né? Eu não sei você como que você é, mas tem brasileiros que são assim, né? Meu pai é assim mesmo, sabe? Ele já é uma pessoa mais quieta, mais fechada. Se você não fala com ele, ele não vai falar com você, entendeu? E tem um monte de gente que tem esse tipo de comportamento, entendeu? Você já acorda de mau humor. Tem gente que fica. Parece que o negócio começa a funcionar só depois das 10, assim. É Então, verdade. 7 horas da manhã, assim, ó, você tá dormindo, assim, você tá em outro planeta. Então, a pessoa entra dentro da empresa, nem bom dia não fala. E aí os japoneses também olham para aquela pessoa, tenta falar bom dia, alguma coisa e não responde. A pessoa tá de mau humor ou tá dormindo, sei lá, e não responde. Aí o que acontece? Os japoneses começam a perceber esse tipo de comportamento e aí eles param de cumprimentar.
porque, né, eles param de cumprimentar, às vezes param de conversar, ou eles começam a observar o seu comportamento, sabe, espelho? Eles começam a espelhar, começam a espelhar. Se você é assim, né, se não vai me falar, não vai me cumprimentar, não vai conversar comigo, eu também não vou falar, né. E aí, o que acontece? Tem alguns japoneses que fazem esse tipo de espelho. Agora, pessoas de hierarquias maiores, eles têm um outro tipo de comportamento. Você é Ah, chefe, você tem que ter o seu posicionamento, não interessa se vão cumprimentar você ou não, você tem que falar bom dia, boa tarde, como que você tá, se você tá passando mal, é outro comportamento. Agora as outras pessoas, os chefinhos menores, as outras pessoas, eles têm um comportamento de espelho, não são todas, né, não são todas. interessante saber, muito interessante. Como você definiria o comportamento japonês no geral? Porque a gente fala muito de cultura, né? Aprender como é a pessoa culturalmente falando. Eu tenho a minha visão de como é o povo norueguês, né? Explanado várias vezes nos vídeos. Como você definiria, mais ou menos? Então, do modo geral, você fala assim, essa diferença entre os estrangeiros e os Não, japoneses? como você definiria o povo japonês no geral? O povo japonês, no geral, são pessoas extremamente reservadas, eles têm uma educação, assim, ao extremo, e sabe esse comportamento que a gente tem de sentimento? "Ah, se eu tô alegre, eu vou rir, se eu tô ruim, vou chorar". E tem pessoas, tá certo, assim, que tem pessoas que disfarçam bastante, mas o brasileiro em si, ele é essa expansão de vários tipos de sentimentos. E os japoneses, eles são mais fechados. Eles podem estar tristes, eles podem estar alegres, e eles mantêm aquilo, você entende? É um negócio estranho, eu não sei, essa é uma coisa que eu venho observando, assim. Se você pega amizade com o japonês, então ele também conversa, brinca, dá risada, né, chora, assim, né, porque eu já tive algumas amigas japonesas minhas que elas, né, quando não estava bem, chorava, aquela coisa toda, estava alegre, mas assim, você precisa estar bem íntimo da pessoa, senão eles não se permitem abrir, esse lado do coração, vamos dizer assim. Porque o brasileiro é assim, né, às vezes ele tá conversando na rua, assim, ele pega amizade com o cara lá do jornaleiro, e daqui a pouco ele tá contando lá: "Ah, minha tia aconteceu não sei o quê, não sei o que lá das contas". Os japoneses não são assim, entendeu? São Interessante. mais fechados. Então, assim, para você chegar no japonês, para ter um pouco mais de intimidade, demora um pouquinho, mas depois que você pega, fica tranquilo, assim, sabe? Tem muita concorrência no trabalho, a pessoa querer se sobressair mais. Eu não sei, porque aqui não tem muita hierarquia de você subir de cargo, entende? É bem difícil. Eu acho que únicos lugares que eu vi que tem essa coisa de você poder ter um cargo, alguma coisa assim, é tipo uma Sony, sabe, os eletrônicos, assim, a maioria. Os outros eu não sei, porque eu também não trabalhei em outras áreas muito assim, né, mas trabalhei em autopeça, né, naquela época, né. Hoje eu não trabalho mais em fábrica, mas naquela época era assim, que você não via as pessoas subindo de cargo, elas ficavam no chão de fábrica mesmo, né. Porque Já os japoneses, eles têm um outro tipo de hierarquia, né, vamos supor, se ele quer se esforçar para subir de cargo, né, eles primeiro passam por testes, né, tem aquela coisa toda, você vai passar, teste teórico, teste não sei do quê, e aí eles têm que ir, se sobressaindo no trabalho, bater meta, sabe, aquelas coisas. E aí você consegue, você não, os chefes lá, eles conseguem ir subindo de cargo, né, o funcionário japonês. é normal que os japoneses, não imigrantes, que os Hum, japoneses é. façam faculdade na sua maioria? Não, eu acho que é pouca porcentagem, viu, Andréia, das pessoas que, sabe por quê? A maioria, não posso dizer a maioria, porque eu não tenho um gráfico para analisar tudo isso, mas eu acredito, conversando com os japoneses, convivendo, a maioria não tem nem colegial, entendeu? Eles É vão porque até tipo, a é gente
A gente tem aquela ideia de que todo japonês é o bam bam, né, que eles são Ah, dados, são o rei da tecnologia, por isso uhum. a pergunta. Então, eu também fiquei com essa pulga atrás da orelha, né, que é aí quando a gente está no Brasil, a gente pensa isso, assim, também, né. Só que aí a gente vê, assim, no dia a dia que não é todo mundo que tem condições, porque o estudo é caro. Você não consegue entrar a gente fala como que é? Não é colegial que fala hoje em dia, né. É o estudo fundamental e o É. ensino médio. Ensino médio, isso. Porque o ensino médio aqui no Japão, você tem que pagar, entendeu? Você tem que fazer um teste. Se você passar no teste, aí você, paga. Paga, assim, o pagar que eles falam é pagar o uniforme, né. Que eu lembro que tinha uma colega minha que tinha filhos na escola japonesa, e eles iam entrar no Coco, né, no Coco é o ensino médio. E aí eles gastavam, tipo, 300.000 só de uniforme, e tinha que pagar de uma vez. Eu falei: "Mas como assim, criatura?", né. E lembra que eu falei para você? 100.000 ienes, mas dá mais ou menos 4.000 e pouco. Então imagina, né, sai caro esse negócio. É Então verdade. imagina pagar a faculdade, porque parece que eu conversando com os japoneses, tinha os meninos que ainda tinham um sonho de fazer faculdade, sabe. Eles falavam assim: "Ah, eu entrei aqui porque eu queria juntar dinheiro para ajudar minha mãe, para a gente poder pagar a faculdade", porque eles têm que pagar pelo menos o primeiro ano à vista. Não Hum. tem esse negócio de parcelar, igual no Brasil, entendeu? As faculdades japonesas é tipo: "Ah, você tem que pagar 1.000.000, tem que pagar 1.000.000 agora, 1.800.000, por exemplo. E Caro. aí você paga o primeiro ano, aí depois do segundo ano, aí depois vê, né, como que vai fazer. Então, Gente, muita gente não tem o dinheiro para ingressar, porque tem os gastos, os livros deve ser caro, né. então Tem o essas pessoas, transporte. elas terminam o ensino fundamental e fazem cursos Isso. profissionalizantes? Então, para fazer o curso profissionalizante, eu acho que precisa do ensino médio, não é? Ah, não, espera aí, você pode escolher, ou você vai para o ensino médio normal, ou você faz o profissionalizante. E de qualquer forma, acho que tem que fazer teste, deve fazer algumas coisas assim, que não deve ser assim, né. Como é a taxa de desemprego para o povo japonês, não os imigrantes? Eu acho que o desemprego em si não tem muito, né, por conta dos japoneses. Tem bastante vagas de emprego, né. Desde, desde chão de fábrica a conveniências, mercados, restaurantes, limpeza de hotel, que mais? Falta pessoas no mercado de trabalho, né, inclusive pessoas que já têm umas certas competências também falta. Então falta gente do TI, falta médicos também, né, entende? Falta tudo, eu acho, né, assim, eu tô falando, assim, da minha boca, mas, né, pode ter algumas críticas, enfim, mas é o que eu percebo, né, parece que essa lacuna não consegue ser preenchida, entende? E muitas pessoas, pessoas que têm, aqui, tem muita gente que é dono de pedacinho de terra, sabe esses velhinho? E aí esses velhinho, eh, quer que os filhos cuidem da terra. Só que eles vão avançando na vida e eles não querem mais cuidar da terra. Aí o que que eles fazem? Alguns vão lá e tentam abrir um negocinho para os filhos trabalharem, né. Porque esse pessoal que trabalha com a terra, acho que não tem muito onde gastar, então eles conseguem fazer bastante poupança, sabe. E para não deixar os filhos, os netos na mão, porque tem essa preocupação, aí vai lá, abre um negocinho, aí de repente, por exemplo, né, vou dar um exemplo, vai lá e abre, uma lavanderia, ou se não abre uma conveniência. E ainda assim, o menino não quer cuidar daquilo, você tá entendendo? É E muitas vezes eles vão ficando velhos, 70, 80 anos, esse menino não quer, ele quer estudar, ele quer ir pra Tóquio, ele quer fazer outra coisa, não quer ficar no mato lá, cuidando da roça ou essas coisas, né. Porque às vezes dentro do convívio que ele tá, o ele quer avançar, quer se desenvolver, né. Então existe isso. Sai, você me disse que foi bem jovenzinha para o Japão. Sim. Como são as baladas japonesas? As baladas japonesas, eu posso dizer que elas são um pouquinho atrasadas, viu, eu posso dizer.
Porque, assim, tem umas músicas de 1900 e bolinha que ainda estavam tocando ali. Eu falei: "Mas tem alguma coisa errada com essa balada, né?" Porque é que faz tempo que eu não vou, mas antigamente quando a gente ia, né, a gente era assim, eu falei: "Nossa, que estranho, né?" Ah, tá tudo bem, né, quer se divertir, se diverte com qualquer música, mas enfim, né. E o É, o flerte japonês? o flerte flerte japonês é o asco. Eu lembro que eu era bem novinha, né, a gente estava numa balada, assim, e geralmente, né, o brasileiro é um pouquinho mais saidinho, né, então encosta: "Ah, tudo bem, de onde você é, não sei o quê". O japonês já chega assim: "Boa noite", e a gente tum, 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 assim, boa noite, assim, né, que eles falam: "Konbanwa", né, "Konbanwa, konbanwa", mas que diacho de boa noite. Eu não sei, né, se eu tô sendo meio besta, né, assim, mas é meio estranho chegar numa pessoa, numa menina, né, desse jeito, né, porque a gente tá acostumado com brasileiro, né, brasileiro é mais saidinho. E como é, não sei se você tem essa experiência, ou já ouviu É. dizer de alguma amiga japonesa, como é o processo namorar, noivar e casar? Então, É o eu acho engraçado isso, sabe, porque, eu acho que deve ter relações que começam rápido, né, como acontece, mas eu acho que a maioria é na marcha lenta, eu não sei, né, eu tenho essa impressão. Porque a gente tem um negócio aqui no Japão que fala assim, é um sentimento de koi, carpa, koi é cara, carpa. E aí eles têm essa nomenclatura de falar: "Nossa, você tá acho que você tá numa energia de koi aí, né". E aí é tipo assim, estar apaixonado, sabe, estar deslumbrada com alguma coisa. E aí eu reparei que é assim, quando eu tô gostando de uma menina, né, de um menino. Demora, minha filha, demora para você falar um "oi", demora. Para você conversar com aquela pessoa, demora. E quando você começa a se relacionar com aquela pessoa e conversar qualquer coisa, às vezes o rapaz é meio tapado. Já aconteceu isso, eu estava tentando fazer um miai, um miai não, eu estava tentando apresentar uma japonesinha com outro japonês, lá num trabalho que eu estava, né. E ela era super quietinha, e ele também já era mais quieto também, né, eu falei: "Mas acho que dá certo, né, são tranquilo, né". Aí eu fiz eles ir até lá nas festas de japonês que tem aqui no verão, que chama Matsuri. E eles até foram juntos, assim, sabe. Mas aí a gente fica perguntando, né, eu acho que também não é comum a gente ficar perguntando para os japoneses: "E aí, como que foi com a menina? E aí?". Porque as japonesas, elas não têm esse tipo de relacionamento com o homem, você entende? Lembra aquele negócio que eu falei pra você? A educação que você dá para a mulher é aquela coisa, né, você é mulher, tem que se portar que nem mulher, não pode ficar falando com um homem, pega mal, sabe aquela coisa? é exatamente esse o ponto que eu queria saber. É, e o brasileiro é todo esculachado, né, ele vai sair falando com qualquer Mas tem essa coisa dos pais ter que aprovar a noiva, a namorada, a futura esposa? ah, tem, geralmente tem, né. Então, assim, por exemplo, você vai apresentar, às vezes você não é bem recebido, né, por exemplo. Eu tive uma amiga minha que ela namorou com um japonês muitos anos, só que aí a mãe não aprovou, entende, porque ela E era estrangeira. não casa. É, ele queria casar, ele estava com ela por teimosia mesmo, na verdade, né, porque ele gostava dela. Só que no final das contas ele acabou, obedecendo a mãe, né, vamos dizer assim. Ah, E aí interessante. Então os é, pais aprovar. então. Mas aí eu acho que depende muito da família, porque tem famílias que são muito tradicionalistas e tem famílias que têm a mente mais aberta. Eu tenho bastante amigos meus que são casados com japoneses, né, e a família do japonês é super gente boa, abraçou, sabe, abraçou de uma forma que recebeu dentro da família. Agora eu vou te perguntar 5 pontos positivos de viver no Japão e 5 pontos negativos de viver no Japão. Então, eu tinha falado para você que naquela época de 2000 a 2009, eu só
vivi sacrifícios e eu só estava vendo esse lado mais difícil, né? Só que depois que eu voltei para o Japão, eu tô nessa, né? Eu vou, fico um pouquinho no Brasil, depois eu volto, fico um pouquinho no Japão, então eu tô nesse período, né? Eu fico, tipo, da última vez eu fiquei 5 anos no Brasil, né? E aí agora eu já tô uns 4 anos aqui. Então eu fico um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, e aí eu percebi uma coisa, que existem pontos positivos aqui no Japão que eu tive que buscar. Sabe aquela coisa? Você volta para um lugar onde você só via fantasmas e aí você tenta entender que o problema não é o país, o problema é você. É a sua visão de mundo que estava turva naquela época. Porque às vezes a gente não está bem mesmo. Quando a gente não está bem, fora também você não vai enxergar coisas boas e coisas positivas, né? A gente só vai ver aquilo que a gente está sentindo naquele mundo que você criou. Que a gente cria um mundo particular. Isso E aí, aí. depois que eu vim, eu comecei a enxergar novas coisas. Eu comecei a ver a culturas japoneses. Comecei a entender como que é o comportamento dos japoneses. O que esse país traz de bom pra gente. E eu passei a ver esse outro lado do Japão, você entende? O porquê que o japonês tem esse tipo de comportamento. Qual comportamento que você se refere que eles têm? Esse comportamento, assim, por exemplo, de regra, esse comportamento do porquê eles são fechados, por que eles fazem determinados tipos de coisas dessa forma, que a gente para e pensa, nossa, parece uma mula, por que tem que ser tão regrado desse jeito, sabe? Porque o brasileiro não tem muito esse negócio, caramba, eu vou fazer da melhor forma que eu achar que eu tenho que fazer, caramba, e ponto. Mas o japonês é regrado, tá entendendo? Se você pega uma caneta assim, você tem que pôr assim, tem que pôr assim. Não pode pôr de outro jeito. Você tá entendendo? Mas é uma história bem antiga isso, né, de questão de organização. Não sei se você conhece a Marie Kondo, ela é uma organizadora, né, como fala? Ela é organizadora de casas. E ela ensina muito sobre essa questão de organização, de apego, de você desfazer das coisas e entregar o sentimento daquilo que você está querendo desfazer, sabe? Então, cada coisa que acontece aqui de organização, do jeito de fazer, não é à toa. A gente pensa que é uma coisa muito besta, idiota, nossa, que mula, né? Só que a gente, né, o brasileiro é assim, puta, mas que mula, mano. E aí, só que aí depois você pensa, não, por que que o fulano tá fazendo desse jeito? É porque existe um porquê do de trás, entendeu? Por que eles comportam assim? Por que que é assim assado? Isso é Por o que 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 você entender agora. então eu passei a me permitir compreender essas coisas hoje, né? E as outras coisas negativas de viver no Japão? Eu acho que toda pessoa que vem aqui para o Japão, não sei, é um ponto de vista meu, tá? Existe muita solidão, as pessoas, cada um tá no seu mundo, né? Elas trabalham muito, né? Então, assim, elas vivem um mundo fechado. Então, por exemplo, você quer ir lá visitar os amigos, você não pode ir lá aleatoriamente. Ah, oi, tudo bem? Posso entrar tomar um café, igual no Brasil a gente faz às vezes, né? E aqui, às vezes a pessoa não tá bem, às vezes ela tá trabalhando demais, ela tá cansada, as folgas são alternadas, né? Ela não tem final de semana, às vezes ela puxa 5, 10 dias, às vezes ela. É aquela coisa, entendeu? Trabalha 12 horas. E eu comecei a entender esse lado, sabe? Só que assim, com o tempo eu parei para perceber que eu não preciso que eu não precisava viver dessa forma, entende? Que existem outras formas de a gente ver e sentir as coisas, de fazer as coisas de uma forma que seja mais dá maior contentamento pra gente, né? Eu saí da fábrica, né, dessas últimas vezes que eu vim para cá, eu saí da fábrica faz uns 6 anos por conta de um japonês que me bateu. Então, eu sofri um trauma naquela época. E aquilo foi um choque. Engraçado que foi numa empresa que eu trabalhei muito tempo. Bateu? Então, era um menino que ele vivia dormindo, porque ele era viciado em. Aqui no Japão tem um troço que chama patinco, né? É um lugar de
Cassino, isso, cassino. Tem muito cassino aqui. Então, essas desgramas dessas pessoas, desculpa falar, porque deve ter alguns brasileiros que frequentam esses lugares, mas enfim. Às vezes as pessoas não dormem, tá entendendo? Fica lá o dia inteiro lá, brincando, sei lá o que tá fazendo, mas... E aí não dorme. E aí, lembra que eu falei pra você? Tem gente que tem mau humor, tem gente que parece que pediu pra não nascer, vamos dizer assim. Tô brincando, né? Mas, enfim. E nesse dia, parece que foi o dia do pediu pra não nascer. E aí, aquele dia eu tava trabalhando e estourou lá tudo as coisas. Ficou ruim, a máquina tava, né? Tava terrível, tá tudo lascado. E eu fui lá chamar o desgrama do menino pra vir arrumar. Aí nisso ele veio chutando tudo as coisas. Aí nisso ele falou que era culpa minha, que tava não sei o quê. Só que eu não tenho nada a ver com o erro da máquina. Você tá entendendo? Com certeza. Aí quando eu falei que a encurtadeira tinha quebrado também, daí pronto, ele me deu um empurrão. E aí eu peguei, quase caí para trás. Aí no que eu peguei, fui levantar e fui falar para ele, não sei o que aconteceu, tal coisa. Aí ele já começou a me socar. Começou a me socar, me chutou, eu caí no chão. E ali eu fiquei... Isso é aí, o que... Aí eu fiquei paralisada e sabe, eu não sei, sabe Matrix? Parece que o mundo parou em volta de mim. E ali, Andréia, eu percebi uma coisa. Eu não preciso aguentar isso. Foi isso que parou o mundo e veio esse sentimento. Eu não preciso aguentar isso. Por que raios que eu tenho que... A gente tem escolha, você entende? Eu entendi que a gente tem escolhas. Até então eu achava que não tinha escolha, que eu tinha que ficar lá trabalhando até, entendeu? Para juntar o pé de meia para ir embora. Esse cara não sofreu nenhum... Imagina! Represária? Todo mundo tapou, como fala? Abafou. Aí, isso, ó, abafou. Aí meu chefe fingiu demência, passou. Ai, Sayuri-chan, não liga não. Ele é novo. Foi embora. E aí... denunciar esse cara? Aí eu fui falar então, na verdade tinha, dava para mim, tipo, chamar a polícia, mas aí eu não tinha nem força, Andréia. Não tinha nem força, na verdade. Aí veio os chefes de outras hierarquias, vieram pedir desculpa, perdão, mas, entendeu? Vieram pedir porque não querem envolvimento com polícia dentro da empresa. Tá na cara isso, né? Então, o que acontece? Eu fiquei tão mal, assim, ainda consegui vim uma semana. Fui trabalhar uma semana ainda. Só que aí eu pedi para trabalhar em outro setor. Enquanto eu estava no outro setor, eu estava tentando me restabelecer de novo, né? Porque eu precisava trabalhar. Só que eu não estava bem. Sabe o trauma, né? Fica voltando na sua imagem, porque você tá onde aconteceu o acontecimento, dá um gatilho na sua cabeça e fica lembrando daquilo, né? Isso E mesmo. às vezes você encontra a pessoa no meio do corredor também, né? Aí o que acontece? Teve um dia que aquele chefe que eu falei para você, não liga não que ele é novo, não sei o quê, me pôs lá de novo. E quando me colocou naquele setor de novo, aí eu desabei. Eu desabei e veio uma voz assim na minha cabeça. Já tá na hora. E aí naquele dia eu tomei uma decisão, sabe, André? E aí eu pedi demissão naquele dia. E eu falei, olha... Aí daqui a pouco o chefaiada lá, né, os chefes, volta, né, a gente coloca você onde você quiser, e não sei o que lá das plantas, né. Só que eu já tava mal. Por quê? Meu psicológico já tava lá pro beleléu já, minha filha. E aí, fiquei em casa, e aí quando eu achei que ficando em casa ia melhorar, aí afundei de vez, entendeu? Aí eu conversei com uma amiga minha, né, e tal, aí ela é psicóloga, né, comecei a fazer um tratamento com ela e não ia, sabe? Não conseguia me levantar. Mas... Depois eu passei com um terapeuta, fiquei quase 8 meses fazendo um tratamento. Gente, e ele não teve punição nenhuma. Você que foi punido de todas as formas nesse caso, porque
você já teve que se recuperar dos traumas por ele sozinha, praticamente, né? Sem apoio da empresa, porque foi em horário de trabalho, sofreu uma agressão. E aí não teve jeito, sabe, Andréia? Porque ele tá lá ainda, né? Ele ainda trabalha lá, parece. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, né, pro meu namorado, eu falei assim, acho que é melhor a gente ir para uma outra região, sabe? E a gente resolveu mudar de região. E aí eu continuei fazendo os tratamentos. Aí eu fiz tudo quanto é tipo de tratamento. Fui pra psicóloga, fazia terapia, tratamento espiritual, tava fazendo tudo, Tudo. né? E o último, acho que eu fiz algumas sessões de coach, que um amigo meu me indicou uma coach, e aí a gente começou a fazer algumas sessões e eu comecei a me levantar. Ó. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, voltando lá atrás nas cargas horárias, porque você falou alguma coisa, pessoas trabalham 12 horas. É permitido por lei trabalhar 12 horas seguidas no Japão? Tem uma lei que você só pode até 8 horas por dia, né? Só que aí tem algumas empresas que parece que acho que eles fizeram um acordo lá, por exemplo, empresas alimentícias e que fazem, a gente fazia com embalagem alimentícia, então parece que eles fazem um acordo lá com o governo, lá com a prefeitura, não sei, e eles conseguem aumentar um pouquinho, né, essa carga. E aí a gente consegue, né, aí eles conseguem fazer com que tenha 12 horas trabalhadas. Uhum. E quais são as 5 coisas positivas do Japão? Então, as 5 coisas positivas é essa, né, que eu falei para você, a gente tem, essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre a cultura, né, a gente tem liberdade para sair viajando, né, hoje eu consigo fazer essas coisas, porque eu dei um jeito na minha vida, né, vamos dizer assim, né, depois que eu tive o trauma, parece que a vida me deu um chacoalhão, assim, sabe. E aí eu comecei a conseguir enxergar um outro lado do Japão que eu não conhecia, né, então, assim, você conhecer a cultura aqui perto, né, na região de Kansai mesmo, tem Kyoto, né, que é super Japão, assim, né, e, e aí a gente começa a entender como que funciona mesmo, né, hoje eu estou numa outra região, então eu não sei se é porque eu estou afastada da comunidade brasileira, eu consigo hoje adentrar um pouco mais na cultura japonesa, né. Tô um pouco sozinha, né, a gente fica um pouco mais solitário, né, não tem os amigos por perto, essas coisas, mas, a gente consegue ver o outro lado do Japão, né. Cultural, viagem, que mais? Estudar um pouco sobre bom, eu estudo um pouco sobre design, questão de criatividade, como que as pessoas fazem para eu sou muito observadora nessas partes, então eu saio andando observando: "Nossa, como que o cara fez essa vitrine? Porque como que design, que ilustração que ele fez, que programa que o cara usou", sabe, essas coisas? Eu fico caçando coisas, né, porque hoje eu trabalho um pouco com essa parte, né. Hoje você se sente feliz no Japão? Então, hoje eu tô muito mais tranquila, né, do que parece que eu tirei um peso, sabe, das minhas costas. Parece que joguei um sal grosso aqui, né, e tirei um peso das minhas costas, assim. Eu sei que muita gente ainda passa por muitas dificuldades, né, porque, né, a indústria do Japão, não é fácil, na verdade. Carga horária, né, questão de cultura mesmo, né, a gente até acostumar demora, né, É ma verdade. mas hoje eu estou mais tranquila, graças a Deus, né, consigo enxergar a vida por outros olhos. Mas Sai, muito obrigada, adorei o bate-papo com você, adorei conhecer um pouco do Japão, um pouco da sua experiência no Japão e o Japão sob os seus olhos. Obrigada, Andréia. Obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre essas questões, né, que são tão controversas, né, na verdade. Eu também, sabe, eu tive muita dificuldade de falar sobre esse lado do Japão. Eu tenho, acho que, poucos vídeos, eu acho que não tem muitos vídeos falando sobre esse lado também, né. Obrigada por ter vindo aqui no lado B, nos enriquecer com um pouco de informação sobre o Japão. Tchau. Obrigada, Andréia. Fica com Deus. Tchau, tchau.